Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso penúltimo vídeo relacionado ao conteúdo de ligações químicas, onde nós iremos abordar a teoria da ligação de valência. Bom, gente, a teoria da ligação de valência, ela foi a primeira descrição da ligação covalente em termos de orbitais atômicos. Ela é um modelo mecânico quântico que dá a distribuição de elétrons pelas ligações. E essa teoria, ela de certa forma, ela supera a teoria de Lewis e também a teoria que nós vimos no último vídeo, que é a teoria da repulsão do par de elétrons no nível de valência. Então, aquelas limitações impostas, né, pelas teorias anteriores, elas foram, de certa forma, mitigadas com a proposta da teoria da ligação de valência. Essa teoria ela foi iniciada por Hadley e London, tá certo? Em 1927, e a sua principal definição é que durante a formação de uma ligação covalente, há um acúmulo de densidade eletrônica entre dois núcleos, tá certo? Então essa é como se os dois orbitais eles compartilhassem uma região do espaço que fica entre os dois núcleos. Ou eles podem também dizer que esses orbitais eles se superpõem. Mas, gente, se nós lembrarmos, né, das teorias anteriores, para que a gente possa entender a proposta da teoria da ligação de valência, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o princípio, lembrando das teorias anteriores, né, que conforme elas debatiam a questão da formação da ligação química. O princípio da incerteza de Heisenberg, se vocês lembrarem, ele expressa a impossibilidade de se definir com precisão a posição ou a quantidade de movimento de um elétron em um átomo, né? Essa é a base do princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, a mecânica quântica ela descreveu os átomos em termos de probabilidade de localização dos elétrons nas vizinhanças dos núcleos atômicos, fazendo, portanto, uma descrição estatística sobre as posições e as energias dos elétrons nos átomos. Então, a gente considerando esse princípio da incerteza de Heisenberg, nós podemos concluir, né, que as conjecturas feitas até agora sobre ligações químicas, como foi abordado por Lewis e pela teoria da ligação da repulsão do par de elétrons no nível de valência, tá certo? Elas parecem se contrapor a esse princípio da incerteza, uma vez que eles sempre se referem à existência de pares de elétrons localizado ou entre camadas, né, dos átomos ou sobre um dos átomos formadores da ligação. Então, gente, é necessário superar essa dificuldade, que foi uma das limitações das teorias anteriores, a fim de compatibilizar as ideias sobre as ligações químicas com o entendimento da mecânica quântica. Tá? Então, foi isso que levou ao desenvolvimento da teoria da ligação de valência, tá certo? Depois que London e Fritz propuseram esses estudos, vários cientistas prosseguiram, né, com outras determinações, tendo como base o que eles apresentaram, tá certo? Então, gente, na teoria da ligação de valência, ocorre, como eu falei, um acúmulo de densidade, tá certo, eletrônica entre os dois núcleos. Eu tenho aqui os dois núcleos, eu tenho um acúmulo de densidade entre os dois núcleos. A gente diz, então, que esses dois orbitais atômicos, ó, vocês lembram que é o orbital atômico, né, é a região do espaço, é uma região delimitada, né, por 3 números quânticos, de acordo com a equação de Schrödinger, que delimita, digamos assim, onde eu posso provavelmente encontrar o elétron. Então, esse orbital, para a teoria de ligação de valência, esses orbitais, eles compartilham a região do espaço, tá bom? E essa região compartilhada, de fato, é a ligação química, conforme a teoria da ligação de valência, tá certo? Então, ele diz que um termo muito utilizado também na TLV, nós chamamos, que há a superposição dos orbitais. Então, essa superposição dos orbitais, gente, permite que os dois elétrons, né, de spins contrários compartilhem um espaço comum entre os núcleos, formando, então, uma ligação química. Então, à medida que os orbitais vão se sobrepondo, né, as densidades eletrônicas se concentram entre os núcleos, uma vez que os elétrons são simultaneamente atraídos por ambos os núcleos, né, o que mantém
esses átomos unidos, formando então a ligação covalente. Então essa, digamos assim, é a fundamentação básica da teoria da ligação de valência. Então, gente, a teoria da ligação de valência para que haja aquela superposição, né, dos orbitais, aquele compartilhamento de um espaço, do espaço onde a densidade eletrônica fica concentrada, ela existe sim, mas com um distanciamento ideal, que é aquela mesma proposta, né, do gráfico do poço da energia que nós abordamos lá no início de ligação química, onde ela fundamenta as questões energéticas inerentes à formação da ligação covalente. Então, existe sempre uma distância ideal entre esses dois núcleos unidos, entre dois orbitais, né, que se superpõem em uma ligação covalente. Então, a energia potencial, quando os átomos vão se aproximando, né, ela diminui gradativamente, certo? À medida que esses átomos, né, vão se aproximando e compartilhando, essa região do espaço, tá certo? Então, quando a superposição é máxima, tá certo? É quando essa energia potencial, ela atinge o seu máximo negativo, indicando que as forças atrativas e repulsivas, elas estão em equilíbrio, se estabelecendo assim a ligação covalente. Então, nesse ponto de mínimo de energia, né, é onde se estabelece a ligação covalente, né, por meio desse compartilhamento de espaço ou dessa superposição dos orbitais atômicos. Então, essa região do espaço aqui entre os dois átomos, entre os dois orbitais, ela é compartilhada, tá certo? Né, atraída simultaneamente pelos dois núcleos. Esse gráfico nos dá também uma ideia, gente, tanto da força daquela ligação quanto do seu comprimento, tá certo? A distância entre o mínimo de energia e o zero, né, o eixo X aqui, me diz o quanto essa ligação é mais curta ou mais longa. Lembrando, né, que as ligações simples, elas são mais curtas do que mais longas do que as duplas, que são mais longas do que as triplas. Esse gráfico também me diz, a energia dessa ligação, ou seja, para que essa ligação se formasse, houve aqui um mínimo de energia. Então, para eu quebrar essa ligação, eu tenho também que fornecer essa quantidade de energia, tá certo? Então, aqui esse gráfico me dá uma informação a respeito da energia daquela ligação e também do seu comprimento. Então, gente, como eu falei, a teoria da ligação de valência, ela tem esse questionamento de que a partir, né, à medida que os átomos se aproximam, esses orbitais preenchidos, né, semi-preenchidos, eles interagem para formar os orbitais híbridos, tá certo? Então, aquela superposição, eu tenho dois orbitais atômicos, né, que se sobrepõem e formam orbitais híbridos. Lembrando que N orbitais atômicos formam N orbitais híbridos. Então, esses orbitais híbridos, eles são regiões onde há a alta probabilidade de se encontrar os elétrons compartilhados na molécula. Um exemplo aqui, eu tenho os orbitais atômicos aqui dos elementos, né, dos hidrogênios, e o orbital de valência do enxofre. Então, segundo a teoria da ligação de valência, haveria uma superposição, né, desse orbital 1s do hidrogênio com o orbital p do enxofre, né, fazendo esse compartilhamento de densidade eletrônica, né, com os dois átomos de hidrogênio. Então, gente, esse slide aqui é para resumir basicamente o que nós falamos até agora, tá certo? Então, a TLV ela é mantida, né, ela é estabelecida por meio dessa mistura de orbitais ou por essa hibridização, né? Para que tudo isso? A teoria da ligação de valência, essa formulação que eles sugeriram de mistura de orbitais, de hibridização, nada mais é para que essa região aqui, ela se adeque à geometria adequada para aquela ligação, tá bom? Então, aquelas geometrias moleculares que foram propostas pela teoria da repulsão do par de elétrons na camada de valência, elas tinham uma fundamentação matemática muito plausível. No entanto, ela não explicava como a ligação acontecia. Então, a TLV, ela veio para mostrar, né, como aquela geometria, como essa superposição de orbitais faz com que a geometria da ligação se adeque
a geometria da molécula que foi sugerida pela teoria anterior. Então, essa hibridização, ela é determinada pelo arranjo molecular daquela molécula, tá certo? Pelo arranjo da molécula. Então, os orbitais, como eu falei anteriormente, né, N orbitais híbridos, a gente obtém, N orbitais atômicos, a gente obtém N orbitais híbridos. Então, os orbitais híbridos são relacionados a esse compartilhamento, essa superposição de densidade eletrônica. Bom, essas superposições, gente, dos orbitais, né, elas geram ligações diferentes, que nós chamamos de ligações sigmas e ligações do tipo π, tá bom? A denominação sigma se deve ao fato de uma ligação ser formada a partir de orbitais do tipo S, preferencialmente F, S e também dos orbitais PZ, tá bom? Então, é uma ligação do tipo forte, né? Uma vez que nós lembramos que as ligações mais longas, né, elas têm, como a ligação simples, elas são ligações mais fortes, tá certo? Quando comparadas às ligações múltiplas, que são mais curtas. Então, essa formação da ligação simples, sigma, ela se dá pela mistura dos orbitais do tipo SS ou SPZ, tá bom? É uma, digamos assim, uma mistura que ela se dá de forma frontal, ó, tá bom? Uma interação frontal. Já a ligação π, ela acontece de forma lateral, tá bom? A superposição da ligação π. E ela acontece envolvendo a densidade eletrônica dos demais orbitais envolvidos. Então, gente, como eu falei, a teoria da ligação de valência, ela veio para explicar justamente as geometrias das moléculas, né? Justificar por que ela tem aquele formato. Então, para explicar essas geometrias, nós frequentemente supomos que os orbitais atômicos em um átomo, eles se misturam para formar os orbitais híbridos, né? Essa é a teoria da ligação de valência. Então, a hibridização, né, que é essa mistura dos orbitais, é o termo aplicado para descrever a combinação desses orbitais, tá certo? O termo é hibridização, para gerar uma série de orbitais híbridos. Então, gente, a hibridização, ela é uma interferência que modifica a energia do elétron, evoluindo para um estado de energia mínimo, tá bom? Então, esses arranjos híbridos que nós iremos abordar na aula de hoje, né, são as hibridizações conhecidas como SP, SP2, SP3, SP3D e SP3D2. Então, por que as geometrias, do jeito que elas foram propostas pela teoria anterior, elas não explicam como as ligações acontecem? Observem aqui a molécula de metano. Nós vimos no vídeo anterior que uma molécula de metano que tem um NCT igual a 4, né? Tem 4 domínios ligados ao átomo central, tem um NCT igual a 4. Essa proposição de NCT igual a 4 me gera uma geometria do tipo tetraédrica, como está aqui representado, tá bom? Mas se você for olhar a distribuição eletrônica do carbono tem número atômico igual a 6, então ele tem na sua camada de valência 2s2, 2p2. Ele só teria 2 elétrons desemparelhados para, de acordo com a teoria proposta pela TLV, favorecer o compartilhamento, né, a mistura, a hibridização com os orbitais s dos átomos de hidrogênio. Então, mas nós sabemos que isso não tem consistência, uma vez que essa molécula, ela existe, tá certo? E a configuração eletrônica dela vai em desacordo com sua molécula. Então, a TLV, ela veio justamente para resolver esse problema, tá bom? De inconsistência em relação à quantidade de orbitais com elétrons semi-preenchidos envolvidos nas ligações covalentes, tá certo? Então, vamos à primeira hibridização, que é a sp3, tá? Vamos usar como exemplo justamente o metano que foi abordado no slide anterior. Então, como eu falei, essa hibridização, ela é utilizada para descrever a combinação dos orbitais atômicos e assim explicar como as ligações acontecem. Nós sabemos que o metano, ele tem um NCT igual a 4, então ele tem uma geometria tetraédrica. Mas, de acordo com sua configuração eletrônica, apenas 2 elétrons estão disponíveis
para efetuar essa mistura, essa superposição com os orbitais s dos átomos de hidrogênio. Mas eu preciso, no caso de 4, né, elétrons disponíveis para que eles possam se sobrepor aos 4 orbitais s dos 4 átomos de hidrogênio. Então aqui nós temos a distribuição eletrônica, né, conforme o nível de energia, para o átomo central, que é o carbono. Tá? Então, gente, a hibridação ela é sempre calculada para o átomo central, tá certo? No caso aqui, para o carbono. Então, essa é a distribuição eletrônica. Então, como é que acontece essa hibridação? Primeiro, gente, há um evento chamado de promoção. Então, quando esses 4 átomos de hidrogênio se aproximam do carbono, né, há uma alteração a nível de energia nesse átomo. O que acontece? Esse elétron que está aqui emparelhado no orbital 2s, ele é promovido, tá certo? Para o orbital PZ, que estava vazio. Então, há primeiro essa promoção. Depois que há essa promoção, esses 2 orbitais aqui, tanto o orbital P quanto o orbital S, eles se aproximam muito em níveis de energia. Então, essa aproximação, ela gera uma mistura desses orbitais, que é a hibridização. Então, essa mistura gera 4 orbitais híbridos, tá bom? Eu tenho 3 orbitais P misturados com o orbital S, que é referente a esse orbital 2s, que se misturou aos demais 2p's. Então, essa hibridização sp3, agora sim, me garante que eu tenho 4 orbitais, né, com um elétron disponível para ser compartilhado com 4 elétrons que vêm do orbital 1s do átomo de hidrogênio. Então, você pode ver agora que essa geometria tetraédrica era sim explicada por esses 4 orbitais híbridos e não pelos orbitais atômicos propostos anteriormente, tá bom? Só esses orbitais atômicos não explicam a formação dessa molécula, mas os 4 orbitais híbridos, sim. Então essa é a hibridização conhecida como sp3, que é, no caso, quando eu tenho NCT igual a 4. E quando eu tenho uma outra possibilidade de NCT igual a 4, que é, no caso da amônia, né, que eu tenho 3 domínios ligantes e um par não ligante, que nós vimos na aula anterior. Então, neste caso aqui, gente, a hibridização também ela explica a formação dessa molécula. Em que sentido? Neste caso aqui, gente, não há aquele passo da promoção. Por quê? Porque, como eu só tenho 3 domínios que se aproximam do nitrogênio, né, por ele ser um átomo mais eletronegativo, essa promoção não acontece, acontece logo a hibridização. Então, a hibridização é a mistura, né, desses 2 orbitais, uma vez que eu não preciso promover no sentido de que eu já tenho os 3 elétrons disponíveis para serem misturados com os 3 elétrons dos átomos de hidrogênio. Aí aqui você observa justamente que a geometria ela está adequada à geometria da amônia. Né? Eu tenho os 3 átomos de hidrogênio se ligarão nesses domínios aqui, e eu tenho aqui o domínio não ligante, que é relativo a esse par de elétron não vazio. Então, eu tenho um NCT igual a 4, do mesmo jeito aqui, ó, 4 orbitais para ocupar 3 domínios ligantes e um domínio não ligante. E no caso, quando eu vou comparar, neste caso aqui, a geometria da molécula, né, que leva em consideração apenas os átomos ligados, a geometria aqui, no caso, ela é piramidal, né, em relação à geometria eletrônica, que é tetraédrica. Então, isso também vai acontecer com a molécula de água, tá certo? Do mesmo jeito, né, onde eu vou ter 2 domínios não ligantes e 2 domínios ligantes, mas a geometria também é sp3. Bom, gente, aqui nós temos o exemplo agora da hibridização do tipo sp2, tá? Que nós tomamos aqui como exemplo o triidreto de boro, tá certo? O boro, ele tem número atômico 5, tá? Que é sua distribuição eletrônica, camada de valência 2s2, 2p1. Então, teoricamente, o boro só poderia compartilhar um único orbital com um átomo de hidrogênio, mas ele precisa de 3. Então, acontece do mesmo jeito, ó. Há a promoção do elétron 2s para o orbital 2p vazio, tá bom? E depois há essa hibridização, que é essa mistura. Só que neste caso, só vai misturar a quantidade de orbitais necessários para aquela geometria. Né? Que a geometria, no caso, aqui
que é índice T igual a 3, é trigonal planar. Então, essa geometria trigonal planar são 3 domínios, tá bom? Então, esses 3 domínios estão aqui representados como sp2. E neste caso aqui eu tenho um orbital P vazio nessa molécula, tá certo? Bom, gente, a hibridização sp, ela é referente à geometria do tipo linear. Daqui eu trouxe o exemplo, mais uma vez, do carbono como átomo central, né, configuração eletrônica como você já conhece, e aqui em níveis de energia. Então, o que acontece? Se você observar a geometria dessa molécula, ela é linear, mas você tem que observar as ligações envolvidas. Ó. Eu tenho uma ligação sigma entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Vocês lembram que a ligação tripla ela é formada por uma interação sigma e uma interação pi. Então, eu preciso, além desse orbital híbrido, para poder fazer o compartilhamento com o átomo de hidrogênio, eu preciso de outro orbital híbrido aliás, de outros orbitais híbridos para justificar a formulação da ligação tripla, né, que é uma ligação sigma, que vem da interação PZ, e uma ligação pi, que vem da interação dos demais orbitais P's, né, que é a interação lateral. Então, se você observar, há a promoção novamente do elétron 2s, né, para o orbital 2p's, e daí, né, na hibridização há essa divisão, no sentido de que eu tenho os orbitais híbridos para acomodar as ligações, né, sigma, referente à ligação CC e à ligação CH, e esse orbital que está aqui separado, né, 2p's, ele é referente para explicar o acontecimento da ligação pi nessa molécula. A próxima hibridização é a do tipo sp3d. Nós vimos que ela se adequa ao índice T igual a 5, né, que é a geometria para que nós tivemos como exemplo no vídeo anterior, que é a geometria do tipo bipiramidal trigonal. Então, gente, o fósforo, aqui está a distribuição eletrônica dele, camada de valência 3s2, 3p3, tá bom? Então, ele tem 3 elétrons nos orbitais p, né, distribuídos dessa forma, conforme a regra de Hunt, né, maior duplicidade possível. Então, aqui nós podemos observar. Então, teoricamente, o fósforo só poderia acomodar 3 átomos de cloro, só que ele acomoda 5, como nós estamos vendo na molécula. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a promoção, no caso, do orbital 3s, ele não pode ser promovido por P, que o P já está totalmente preenchido. Então, ele vai ser promovido para onde? Para o outro orbital do mesmo nível de energia, que no caso é o D. Então, esse orbital 3s, ele é promovido para o D, tá certo? Fazendo com que essas energias se aproximem e eles se misturem. Então, vou misturar um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. E a geometria híbrida é sp3d, e daí eu tenho 5 domínios para poder acomodar os 5 átomos de cloro com os seus orbitais atômicos para serem compartilhados com os orbitais híbridos do fósforo. E assim justifica, né, a existência dessa geometria nessa molécula. A próxima hibridização, a última no caso, né, é a sp3d2, tá certo? Que o exemplo que nós utilizamos no vídeo anterior foi o hexafluoreto de enxofre. Então, o átomo central é o átomo de enxofre, sua configuração eletrônica, camada de valência 3s2, 3p4, né? Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica dela. Então, teoricamente, o enxofre só poderia utilizar, né, os orbitais px e py na ligação, só que nós sabemos que isso não acontece. Então, há a promoção, no caso, a promoção aqui são de ambos os orbitais emparelhados, ó, tanto do 3s quanto do 3p, tá bom? Então, agora eu vou misturar, ó, o S, o 3p e 2 orbitais D. Por isso que a hibridização do tipo sp3d2, e agora eu tenho, sim, 5 domínios para poder superpor aos 5 domínios que são os orbitais atômicos do flúor.
Então, gente, esse tipo de hibridização, eu trouxe apenas as moléculas do tipo NCTs do 2, né, ao 6, apenas para os átomos, os domínios ligantes. Mas essa geometria ela também explica para aquelas variações de NCTs que nós tivemos, quando nós substituímos esses domínios ligantes, né, por pares de elétrons não ligantes. Então, é esse mesmo entendimento para justificar a existência daquelas moléculas, tá certo? Então, gente, a TLV ela teve muito sucesso na sua proposta, mas ainda com algumas limitações, tá certo? Ela não é bem sucedida em descrever, por exemplo, os estados excitados das moléculas. Assim como na teoria de Lewis, que foi uma teoria brilhante, né? Mas ela se baseou muito em suposições inspiradas em intuições químicas, por exemplo, né? Lewis não tinha como saber por que os pares de elétrons eram tão importantes na formação das ligações covalentes. A teoria da ligação de valência, por exemplo, ela explicou a importância do par de elétrons em termos de pareamento de spins, mas ela não pôde, como eu acabei de citar, explicar as propriedades de algumas moléculas, como as propriedades magnéticas das moléculas que são observadas. Então, ela não conseguiu explicar satisfatoriamente essas propriedades dessas moléculas, tá certo? Então, nós veremos na próxima. Outra coisa também é que a TLV, gente, ela presume que os elétrons estão localizados nos orbitais, né, na molécula especificamente. Ela não leva em conta a deslocalização proposta pela mecânica quântica do estudo do átomo. Então, nós veremos, gente, que a teoria da orbital molecular, que será assunto do nosso último vídeo de ligação química, ela se baseia também na mecânica quântica, tá certo? E no final da década de 1920, ela se mostrou melhor para descrever uma ligação química. Então, ela resolve todas as deficiências da teoria de Lewis até a teoria da TLV, propondo usar nos cálculos para a teoria da ligação, tendo como base a teoria do orbital molecular, que será assunto do nosso último vídeo referente a esse conteúdo de ligação química. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo um forte abraço e até a próxima.